Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, titulado O Papel dos Médios nas Comunicações Espíritas. Nós iniciamos o item 225, Dissertação de um Espírito sobre o Papel dos Médios. Nós já estamos num parágrafo que inicia assim, olha. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, que aqui nós estamos justamente um espírito falando sobre o papel dos médios nas comunicações, e eles estão falando aqui porque das preferências que eles têm por determinados médios. Vamos solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Jesus amigo, pela oportunidade desse encontro, do estudo, dessa doutrina que nos consola, nos orienta, nos mostra o caminho a seguir. Que possamos compreender o papel dessa doutrina na nossa vida e que possamos, com ela e através dela, nos tornarmos pessoas de bem, praticando bem para chegarmos até Ti. Ajuda-nos a ficar contigo, porque Tu estás conosco até o fim dos tempos, que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Papel dos médios nas comunicações espíritas. Quando queremos, ainda os espíritos falando sobre a faculdade, quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro. Olha só, então, quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele quem? O médium. Nos fornece, e isto à sua revelia. Você não precisa pedir permissão. Oi, senhor médium, eu posso acionar aqui? Em hipótese alguma. É como se tomássemos de sua bolsa as somas que ele aí possa ter e dispuséssemos as moedas que a compõem na ordem que nos parecesse mais conveniente. Olha que interessante. Parece bastante o exemplo da cozinha, né? Porque aquilo que a tia tentou simplificar, né? Você pode ser um excelentíssimo cozinheiro, mas se eu te dou a minha cozinha, você vai ter que se limitar com os temperos que eu posso oferecer. E se dentro dessa cozinha só tiver uma proteína, um arroz e um sal, se vire. Mas em compensação, para um excelente cozinheiro, de repente ele tem 3 cozinhas. Uma só com arroz, a proteína e o sal. O outro tem arroz, a proteína, o sal e uns condimentos. E a outra está completa. Então, obviamente, se ele tem a possibilidade de escolher entre as 3 cozinhas, qual que ele vai escolher? A com maior capacidade. Entendeu? Então, isso é ser médium. A gente oferece o nosso espaço psíquico para que os espíritos possam atuar. Por isso, a necessidade do médium estudar constantemente. Então, eu vou repetir aqui, olha. Diz esse espírito: quando queremos transmitir ditados espontâneos é o contrário do evocado, né? Que você evoca, direciona, faz pergunta, é espontâneo. Atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Então, sobre o cérebro, sobre a sua condição, sobre aquilo que ele recebeu nessa encarnação, sobre o arquivo que ele traz do passado. E preparamos os nossos materiais com os elementos que ele, o médium, nos fornece. E isto à sua revelia. Ele não tem nem consciência. É como se tomássemos de sua bolsa as somas que ele aí possa ter e dispuséssemos as moedas que a compõem na ordem que nos parecesse mais conveniente. Daí o estudo e a moralização, né, tia? Daí o estudo e a moralização, exatamente. A moralização nesse processo de sintonia.
né? Porque esses espíritos superiores, como eu posso ter sintonia com os espíritos nobres se eu sou um ser humano perverso, imoral, né? Então não tem como eu ter sintonia, né, com esses espíritos. Entretanto, quando é o próprio médium que nos quer interrogar, que já mudou, já não é espontâneo, seria bom que refletisse seriamente no que acabamos de dizer. É tipo assim, você tem capacidade, entendeu, de oferecer. É como se dissesse assim, uma coisa é ele chegar e ter que entrar na cozinha, né? É espontâneo. Eu tenho 3 aqui, o melhor é esse, eu vou entrar. E a outra coisa é você ser convidado. Olha, venha para a minha cozinha. Aí a pergunta que ele está dizendo, tu está chamando um excelentíssimo cozinheiro. Pergunta é, tu está preparado? Tu tem uma cozinha à altura para oferecer? Então é mais ou menos, ele tá dizendo assim, quando você, o médium, evoca, né, direciona a pergunta, ele deveria primeiro pensar no parágrafo anterior. Eu tenho condições eu tenho como oferecer um espaço psíquico, né, para que esse espírito possa responder através da minha faculdade mediúnica? Seria bom que refletisse seriamente no que acabamos de dizer, a fim de fazer com método as suas perguntas, facilitando assim o nosso trabalho de responder a elas. Porque como já vos dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em irreconhecível desordem, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. O que ele está querendo dizer aqui? Algo assim, da mesma forma que facilita, é algo que o médium tem que ter um tanto mais de cuidado para ele não se autossugestionar. Então o que ele diz assim? Antes de você fazer a pergunta para o médium, para o espírito, fornece a pergunta ao médium bem antes, para que ele possa já ir se ambientando com o tema e se ambientando com a ideia do espírito, entendeu? Para que facilite lá no momento. Isso é que esse espírito está dizendo a Kardec, porque ele diz assim, ó, entretanto, quando é o próprio médium que nos quer interrogar, seria bom que refletisse seriamente no que acabamos de dizer. Por exemplo, o Chico, antes de psicografar o livro Parnaso de Além Túmulo, os espíritos solicitaram que ele começasse a ler poemas, versos, para que facilitasse no ato, no momento da psicografia. Então é necessário que haja uma familiaridade. Então, olha só, bom que refletisse sinceramente no que acabamos de dizer, a fim de fazer com método as suas perguntas, facilitando assim o nosso trabalho de responder a elas. Então não é fazer na hora, faça previamente, elabore previamente as perguntas. Isso para o médium. Facilitando assim o nosso trabalho de responder a elas. Por exemplo, Kardec era ostensivo? Não. Mas ele tinha método para as perguntas? Tinha, porque ele elaborava bem antes. Porque, como já vos dissemos, em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em desordem. Está numa confusão só. Porque a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. A nossa cabeça é tantã, mas não é a cabeça, somos nós. Nós adoecemos muito por esse volume de pensamento na nossa cabeça. Nós tínhamos, isso a gente pode realmente se curvar perante nossos irmãos orientais. Eles fazem um silêncio mental muito maior do que o nosso. Eles são muito direcionados àquilo e concentrados no que estão fazendo. Por que nós somos pessoas tão dispersivas? Nós somos pessoas muito barulhentas, nós falamos muito, nós berramos muito, nós pensamos muito. Se você for para uma festa, nós os latinos, é um barulho insuportável, ainda tem a música que toca muito alta. Então a gente percebe o quanto nós exteriorizamos a nossa condição interna.
E isso dificulta muito qualquer trabalho espiritual. Mesmo um trabalho do nosso dia a dia, às vezes nós questionamos, poxa, eu não consigo ouvir meu anjo da guarda. E essa resposta eu vi há muito tempo atrás. E você faz silêncio para ouvir? Então, como nós queremos ouvir o anjo da guarda se não há espaço, não há tempo, não há silêncio? E nós sabemos que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, é necessário que haja um silêncio mental para que eu possa ouvir a sugestão desses espíritos. Os espíritos inferiores, a gente está com tanto barulho, que a intuição dele, quase sempre, para nos colocar para baixo de forma perversa, se mistura com os nossos pensamentos e vai tudo. E a gente nem consegue identificar. Então, é por isso a questão 919, quando fala do conhece-te a ti mesmo. Então, é indispensável nós buscarmos o silêncio interior, fazermos uma coisa de cada vez, buscarmos a oração. Se está cozinhando, cozinha. Se está lavando o prato, está lavando. Se está conferindo documentos, confira os documentos. Se está banhando, banha. Num puro silêncio. Isso tudo são exercício. A cabeça é enlouquecida. E olha, gente, a gente vai adoecendo. Daqui a pouco a gente está doido de pedra. Porque quando você olha para um doente mental, quando você olha, você identifica comportamentos inadequados, comportamentos ridículos. E aí a gente se depara e olha para nós mesmos. Quantos comportamentos ridículos nós não temos? E inadequados, e barulhentos. Então a gente vai, sem se perceber, se adoecendo. Então, porque, como já vos dissemos em instruções anteriores, quando as perguntas, ele diz, sendo para nós tão difícil quanto penoso, mover-nos no labirinto. Labirinto é algo fácil de se movimentar? Não. É para perder mesmo. É. E ele faz essa comparação no labirinto dos vossos pensamentos. Porque esses espíritos nobres, eles adoram ajudar. Eles amam ajudar. Mas, infelizmente, nós não queremos escutar. Então, se ele diz aqui, é um labirinto, então imagina. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, agora já não mais o médium, convém que sejam comunicadas previamente ao médium. Convém. Para que este se identifique com o espírito do evocador. Porque uma vez o texto chegando em nossas mãos, a gente consegue ler a pergunta e a gente já consegue, de certa forma, entrar nesse mundo da pergunta. Se é da parte científica, se é da parte filosófica, entendeste? Se é da parte religiosa, você começa a pensar naquilo. Então, esse pensar, isso já facilita a ligação. Mas é para o evocador, né? Exato, mas é o evocador passando para quem? Para o médium. Ficar na sintonia. Exatamente. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium, para que o médium, se identifique com o espírito do evocador. E dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Então, continua aqui. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, então esse terceiro seria quem? Então, nós temos o primeiro, o médium, o segundo, o espírito, o terceiro, o evocador. Convém que sejam comunicadas previamente ao médium, primeiro, para que o médium, se identifique com o espírito do evocador. E nós estávamos aqui a discutir, esse espírito do evocador é aquele processo dos dois se entenderem em relação às perguntas, para que isso possa facilitar a resposta dos espíritos. Entender por quê? Porque às vezes você faz uma pergunta e o médium, na hora de replicar, diz, não concordo, né? Não entendi, porque às vezes tem pergunta que a gente não entende também.
Então é necessário que dê de forma antecipada ao médium para que ele possa compreender em relação às perguntas, tá? Por assim dizer, se impregne, porque então o médium se impregne realmente, que ele absorva, consiga compreender as perguntas. Então nós outros teremos mais facilidade para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Porque nós sabemos que toda a comunicação ela é perispírito a perispírito. Continua ainda esse espírito, sem dúvida. Podemos falar de matemática servindo-nos de um médium que a desconheça por completo. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui em estado latente conhecimento do assunto, isto é, conhecimento particular, né, ou seja, peculiar, que é particular, ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. Então, pode até não conhecer matemática, mas isso não quer dizer que ele não traga no seu arquivo. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos particulares, ou seja, peculiares à espécie humana. Então, aqui ele fala, inclusive, também em relação aos idiomas, que acho que nós ficamos discutindo aqui, né? Então, é necessário também ter no seu arquivo. Enfim, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto tratado, o da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. Conforme já dissemos, os espíritos não precisam revestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem naturalmente entre si, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestido. Revestido de quê? Palavra. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes as ideias, ainda que mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Mensagem de Erasto e Timóteo. Os dois discípulos aí de Paulo. E aí tem uma observação do professor Allan Kardec. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela resulta o princípio de que o espírito áureo, não as ideias do médium, mas sim os materiais necessários para exprimi-las, que ele encontra no cérebro do médium. Quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. É por isso que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, exatamente como se exigíssemos que escrevesse em alemão uma pessoa que não conheça uma única palavra dessa língua, que é aquele processo, às vezes, da criatura não ter nem no seu arquivo e nem nessa encarnação o conhecimento do idioma. E o que eles fazem? Ditam letra a letra. Então, é penoso, é lento. E ele sempre pergunta, fazer isso por quê? Qual o propósito? E sempre o propósito desses espíritos nobres é no coletivo, nunca é individual. O propósito individual, isso é coisa de terrícola. Espíritos superiores sempre estão avaliando o coletivo. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras em seu cérebro. Torna-se necessário, então, que o espírito lhe conduza a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender, sendo ainda maior,
Nesse caso, a dificuldade que o espírito encontra para vencer. Estes fenômenos, portanto, são possíveis e deles há numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder se mostra pouco apropriada para comunicações extensas e rápidas e que os espíritos devem preferir os instrumentos de manejo mais fácil ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que solicitam esses fenômenos como meio de se convencerem tratassem antes de estudar a teoria, haveriam de saber em que condições excepcionais ele se produz. Esse comentário é do professor Allan Kardec. Foi bom, gente? Adoro estudar em grupo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, obviamente, se ele tem a possibilidade de escolher entre as 3 cozinhas, qual que ele vai escolher? A com maior capacidade, entendeu? Então, isso é ser médium. A gente oferece o nosso espaço psíquico para que os espíritos possam atuar. Por isso, a necessidade do médium estudar constantemente. Então, é indispensável nós buscarmos o silêncio interior, fazermos uma coisa de cada vez, buscarmos a oração. Se está cozinhando, cozinha. Se está lavando o prato, está lavando. Se está conferindo documentos, confira os documentos. Se está banhando, banha. Num puro silêncio. Isso tudo são exercícios. A cabeça é enlouquecida. E olha, gente, a gente vai adoecendo. Daqui a pouco a gente está doido de pedra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga aqui presente que nos conduzem, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.